Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Viviane Coelho, instrutora na Escola Dom Bosco. Alguns já me conhecem, os que não me conhecem, oi, tudo bom? Bem, gente, morrendo de saudade de todos vocês, torcendo que isso tudo acabe logo, que a gente fique bem, que todos fiquem bem até tudo passar e que também a gente fique bem depois de tudo isso, né? É um desejo meu e de todos, né, que fazem a Escola Dom Bosco, vocês sabem disso. Bem, nossa aula de hoje é a nona atividade e é a quarta videoaula. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre língua portuguesa, tá? E vamos pegar também, vamos falar também sobre um documento, que a gente chama dentro da língua portuguesa de gênero, né? Mas que comumente, mais popularmente, é chamado de documento, que é a carta de apresentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente chama de questões notacionais da língua, que são questões dignas de nota, que a gente precisa estar sempre voltando, tocando nesse ponto para que vocês não errem, né, na hora que forem usar, né, alguns termos da nossa língua. E também, ou que a gente, como a gente normalmente fala, algumas questões importantes que estão presentes, inclusive, quando a gente vai fazer alguns documentos na nossa vida profissional. Então é interessante a gente estar sempre voltando para esses conteúdos, a gente estar sempre revisando, revivendo, compreendendo melhor, para que a gente não use de forma inadequada, tá? Então o tema da aula de hoje, que vai envolver essa parte gramatical, a gente vai chamar de gramaticando, e o documento que vamos aprender a fazer e que eu vou inclusive cobrar na atividade de vocês é a carta de apresentação. Tá? Todas as vezes que a gente tiver aula voltada para a língua portuguesa, ou que inclua um pouquinho a história da língua portuguesa, a gente vai trazer essa temática do gramaticando, que são alguns desses pontos específicos que a gente precisa reviver ou compreender melhor, para que a gente possa usar melhor também no nosso dia a dia, inclusive no dia a dia do trabalho. Tá? Então, vamos começar pela parte mais complexa, né, para alguns, que é esse ponto específico da gramática da língua portuguesa. Então, como eu costumo dizer, né, é hora de descoisar as coisas que estão coisadas. Eu adoro usar esse verbo coisar, e quando a gente fala em gramática, eu sei que para alguns gramática é algo bem pesado, bem chato, mas talvez a gente trabalhando com um pouco mais, com uma forma mais divertida, a coisa fique mais leve, né? Ou a gente entendendo que é o nosso dia a dia, nossa língua mãe, é a língua que usamos todos os dias, que a gente precisa então se especializar um pouco mais nela. Lembrando o quanto que a gente se destaca quando a gente aprende a falar bem a nossa própria língua, quando a gente aprende a se expressar bem a partir da nossa própria língua, tanto na oralidade quanto na escrita, né? Principalmente no ambiente de trabalho, como isso é cobrado da gente e como a gente consegue se destacar quando a gente tem essa habilidade, tá? Então vamos começar a descoisar as coisas, vamos embora. Primeiro ponto, né? E que é uma coisa que me dói o coração todas as vezes que eu vejo principalmente escrito, né? Porque na oralidade as coisas se misturam e tá tudo certo. Mas quando é escrito, essas duas terminações aí me doem muito. E principalmente nas redes sociais, né? Vocês estão percebendo e vão perceber que eu peguei algumas imagens, inclusive das próprias redes, para que vocês se familiarizem mais, né, com a nossa aula de hoje, videoaula, mas também porque são coisas que eu percebo muito e nossa equipe também percebe muito quando acompanhamos vocês nas redes sociais, tá? Não vou dizer que é quem está assistindo, não, mas sempre nós temos esse probleminha quando a gente percebe algumas escritas, algumas coisas nas redes sociais. Então, eu queria que vocês entendessem que quando a gente constrói, quando a gente vai escrever alguns verbos, e quando esses verbos estão se referindo a algo no passado, a gente usa a terminação AM. Quando a gente está usando o verbo se referindo a alguma coisa que vai acontecer no futuro, a gente usa a terminação AN, né? AOTIO, tá? Então, eu vejo muita gente confundindo, colocando tudo, escrevendo tudo com AM no final, mas não. Futuro, AOTIO, passado, AM. E aí eu trouxe uma frase justamente para mostrar isso, e vou cobrar, inclusive, num quesito lá da nossa atividade, o entendimento disso aí. Então, a frase é: as crianças comeram muito no lanche hoje. Então, percebam que é o passado. Então, a M no final, tá? Pois sabem que amanhã comerão menos. Então, para vocês entenderem aí que o futuro, quando a gente se refere a futuro, que vai acontecer ainda, então a gente coloca o AOT, o AN, tá? Um
Outro exemplo. Hoje, os meninos fizeram a atividade. Outros farão, né, no futuro, farão amanhã, enfim. Então, sempre que vocês estiverem se referindo ao futuro, utilize a OTIO. Passado, AM, certo? Que é o one. Então, só para ficar bem claro e que vocês não utilizem, pelo amor de Deus, né? Não utilizem mais o AM para todo o tempo, todos os tempos verbais. Pois bem, outra questão, e que a gente tem usado muito nesses dias de pandemia, de tanta gente agradecendo por tanta coisa, por estar vivo, por estar bem, agradecendo a essa equipe médica, a todo mundo que faz parte, né, das atividades essenciais. Então, esse termo está sendo utilizado muito hoje em dia, só que infelizmente eu tenho visto a utilização dele de forma incorreta, inadequada, como eu costumo dizer, né? Dentro da gramática, dentro da língua, eu adoro usar o termo adequado e inadequado, quem tem aula comigo sabe disso. Nunca exatamente certo e errado. Mas aí eu peguei mais uma figurinha da internet, né? Mais uma figurinha das redes sociais, e aí eles usam o termo certo e errado. E eu trouxe até para também trazer esse debate. Né? Quando a gente fala em língua, a gente não deve utilizar certo e errado, porque a gente está negando a identidade do outro que fala da forma como ele aprendeu a vida toda. Né? Isso não quer dizer que ele não tem que aprender mais, que ele não tem que aprender o que está dentro da gramática, o que diz os livros. Mas quando a gente se refere à língua e à forma adequada ou inadequada de tratá-la, né? De escrever ou de falar, é interessante que a gente use fulano está usando de forma inadequada, e não fulano está errando, fulano está acertando. Sempre de forma, usando o termo adequado e inadequado. Massa? É só uma questão, um parênteses aí na nossa aula, para que a gente comece a desmistificar, derrubar também esse preconceito que a gente chama de preconceito linguístico, e que em outro momento a gente vai conseguir debater um pouquinho mais disso, entender o porquê de certas pessoas utilizarem falarem de determinado jeito, e que muitas vezes esse jeito não está adequado à gramática da língua portuguesa, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula, um outro momento, mas só para vocês entenderem essa questão de não preconceito. E eu trouxe essa imagem que tem o nome certo e errado, justamente para também trabalhar esse pontinho. Mas o assunto específico que eu quero tratar é justamente a utilização, né, a concordância do verbo agradecer, até mesmo do nome agradecer, né, a regência ou a concordância. Então, sempre que você for utilizar a palavra agradecer, você agradece alguma coisa. Nunca você agradece por alguma coisa, né? A concordância, a transitividade desse verbo pede aí um complemento sem preposição. Então, eu não agradeço pela preferência, eu agradeço a preferência. Então, sempre que vocês forem utilizar o termo agradecer, utilizem sempre sem a preposição, tá? Só com o artigo acompanhando o que se agradece, certo? Então, agradecer a preferência, nunca agradecer pela preferência, tá bom? Outro termozinho que eu estou ouvindo muito também nesses momentos, principalmente nesse embate aí político, é o ir de encontro a e ir ao encontro de. São duas expressões que possuem cargas de sentido muito diferentes. Então, quando eu digo ir de encontro a, eu estou contrariando, eu estou no sentido contrário a alguma coisa, certo? Então, eu estou discordando de alguém. Agora, quando eu digo eu ir de encontro, ir ao encontro de, aí sim eu estou conectando, né? Eu estou no mesmo sentido de alguma coisa. Então, percebam nas frases. O chefe foi de encontro à opinião do funcionário. Então, significa de encontro a, significa que ele não concordou, né, com a opinião desse funcionário. Agora, quando ele diz, o chefe foi ao encontro da opinião do funcionário, então aí ele está unindo, né, unindo forças, unindo opiniões e concordando. Então, ir de encontro é você negar. Ir ao encontro é você entender da mesma forma e no mesmo sentido, certo? E ao encontro da opinião do outro, e ao encontro de alguma coisa. Entenderam? Mais uma expressão, né, na verdade, a utilização dos porquês, alguns termos
a utilização de alguns termos, e o uso dos porquês é algo que causa angústia e aperreio em muita gente, porque muitos me perguntam por que, professora, tantas formas de escrita para uma mesma palavra, e aí é um questionamento gramatical muito antigo, e que no início, né, da ideia era que, de fato, a gente compreendesse que para cada sentido a gente utilizaria uma forma de escrita. Só que isso funcionou muito bem, né, no século passado, há 2 séculos, na verdade. Hoje em dia, a coisa poderia ser muito mais prática, porque a nossa vida, a sociedade, ela é muito mais prática, ela é muito menos erudita e muito mais ativa e muito mais rápida, né? Então, talvez se reunisse todos os porquês numa única forma de escrita facilitaria toda a nossa vida. Mas como isso ainda não aconteceu, como os gramáticos ainda estão decidindo o que fazem da vida deles, então nós temos 4 formas de utilizar a palavra porquê. E aí eu dou uma dica, eu sempre dou uma dica que eu acho muito interessante, que meus aprendizes também gostam muito. Que o porquê separado, sem acento, ele é o que possui mais condições de escrita, né? Ele possui mais regras. As outras 3 formas de escrita do porquê só possuem uma única regra. Então, eu costumo falar que, quando você compreende as outras 3 formas, o porquê separado sem acento é o que vem, no sentido de, se você aplicou as 3 formas e não se encaixa no que você quer falar, só pode ser, então, o porquê separado sem acento. Entenderam? Então, por exemplo, o porquê separado com acento é utilizado sempre de duas formas. Ou no final de frase, ou sozinho. E essa frase pode ser uma interrogação ou não, tá? Então, ou no final de frase ou sozinho. O porquê junto, sem acento, sempre resposta ou justificativa. E o porquê junto, com acento, ele tem o valor de substantivo. Então, ele está sempre acompanhado com um artigo, seja junto a uma preposição ou não. Então, quando eu estou escrevendo, estou pensando em alguma coisa, estou escrevendo alguma coisa, e não é uma resposta que eu estou dando, não é o porquê ele não está junto a um artigo com valor de substantivo, e o porquê não está no final de frase ou sozinho, então só pode ser o porquê separado sem acento. Entenderam a dica? Então, você consegue entender os outros 3, se o que você quer usar não se encaixa nos outros 3, só pode ser o porquê sozinho e sem acento. Então, só passando novamente, porquê sozinho sem acento, qualquer outra forma de escrita que não seja dos outros 3. Então, porquê separado com acento, final de frase ou sozinho, sendo pergunta ou não. E aí um exemplo, né? Você está zangado por quê? Ou brigou de novo, por quê? Perceba que nessa segunda frase ele está sozinho, tá? Então, por isso que é separado com acento. O porquê junto, sem acento, resposta justificativa. Eu estou zangada porque tirei uma nota ruim. Então, ela está justificando, dando a resposta a uma outra pergunta que houve anteriormente, tá? Porque junto com acento, depois de o artigo tem a função de substantivo. Então, percebam aí na frase. Não entendi o porquê da sua irritação. Percebam que tem um artigo antes da palavra. E o legal é que o artigo, eu vou ter que revisar um pouquinho, revisar não, né? Fazer vocês lembrarem um pouquinho dos substantivos. O artigo, ele sempre substantiva qualquer palavra, seja ela de qual classe gramatical for. O artigo, ele tem esse poder de transformar essa palavra no substantivo. Então, por exemplo, se eu digo na frase, vou pegar o lápis para mim. Mim é um complemento, tá? Um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Nessa frase. Se eu pego esse mesmo mim e coloco um artigo na frente, ele se transforma no substantivo. Ele deixa de pronome se transforma no substantivo. Então, quando eu digo, o mim pegou a comida. Eu acabei de substantivar uma palavra que comumente, popularmente, é usada como pronome. Então, eu substantivei ela só com a aplicação do artigo, entenderam? Então, sempre que um artigo vier na frente da palavra porque, ela será escrita junto com acento e terá o valor de substantivo somente porque esse artigo substantivou essa palavra, tá? É o que alguns professores ensinam, que eu posso substituir esse termo por um motivo. Tá? Mas eu não gosto muito dessa substituição porque confunde um pouco com os outros usos do porquê.
Então, eu costumo sempre trabalhar em cima disso. Veio um artigo na frente substantivando essa palavra, então ela será escrita junta e com acento. Entenderam? Então, por que separado com acento? Final de pergunta sozinho. Por que junto, sem acento? Resposta justificativa. Por que junto, com acento? Vai vir sempre com um artigo e ele terá o valor do substantivo. E qualquer outra forma de escrita do porquê será separado sem acento. Massa? E lembrando que no porquê junto com acento, em que precisa ter um artigo substantivando, que transforma ele num substantivo, na verdade, esse artigo pode vir dentro de uma preposição. Então, pode ser o da, o dó, porque dá e dó é de, preposição, mais o artigo a ou o. Então, forma da, dó, pelo, pela, tá? Lembre-se sempre disso. Preposição mais artigo, juntos, né? Substantiva também a palavra porquê, tá certo? Transformando também ela no substantivo. Pois bem, esse é o uso dos porquês, espero ter desmistificado ou ajudado aí que vocês compreendessem um pouquinho melhor o uso dos porquês e mantenham sempre esse arquivo aí em mãos, porque aí à medida que vocês forem precisando usar, vocês podem revisitar esse material e entender como usar a palavra porquê. Outro problema também, né, que demanda aí muita agonia, né, dos meus alunos e de muitos alunos meus, é o uso do onde e do aonde. A primeira coisa que você precisa entender é que esses dois termos só podem ser usados quando tiver a sugestão de movimento ou lugar físico, certo? O aonde, que é esse primeiro que a gente vai trabalhar agora, a gente utiliza quando a oração sugere um movimento, tá? Então, esse azinho aí, essa preposição a, está relacionada justamente a essa ideia de movimento. Então, percebam nas frases aonde você vai. Quem vai, vai a algum lugar. Então, tem a ideia aí de movimento. Se tem a ideia de movimento, eu uso o aonde. Outra frase. Aonde ele está me levando? Perceba aí, quem leva, leva a algum lugar. Então, mais uma ideia de movimento com o pedido aí da preposiçãozinha a. Então, sempre eu terei a escrita aonde, certo? Observaçãozinha, nunca utilizarei o aonde com o verbo morar, porque é sentido de lugar físico, parado, tá? Então, quando eu tenho a ideia de movimento, eu utilizo sempre o aonde. Quando eu tenho a ideia de lugar físico, parado, eu uso o onde, que é o que nós vamos ver agora. Então, onde deve ser relacionado a situações que fazem referência ao lugar físico e quando a ideia de movimento não está presente, tá? Então, movimento, aonde? Lugar físico, parado, onde, tá? E sempre, ele está sempre ligado ao verbo morar. Usou morar no meio, vai utilizar o onde, certo? Então, perceba aí no exemplo. O bairro onde você mora é perigoso. Não conheço a cidade onde minha mãe nasceu. Então, perceba sempre a ideia de lugar físico parado, tá? Então, eu trouxe, inclusive, também mais uma observação que eu percebo muita gente usando, principalmente o onde, em expressões que não tem nada a ver com o lugar físico. Ou o aonde, também em expressões que não tem nada a ver com o movimento. E aí, nesses momentos, eu peço que vocês utilizem outras expressões, né? Outras preposições, outros advérbios, enfim. Então, eu coloquei como exemplo, ele conta piadas onde a vítima é sempre um português. Então, percebam aí que nesta frase não existe ideia nem de movimento, nem ideia de lugar físico, né? Então, sempre que existir essas situações, você pode trocar por outro termo. O em que, por exemplo. Então, você tira o uso inadequado do onde, do aonde e coloca o que é adequado. Qualquer outra expressão que se encaixe na frase, se encaixe no que a pessoa quer dizer. Se não tem movimento, se não tem ideia de lugar físico, então não posso usar nem onde, nem aonde. Certo? Pois bem. Outro terminho também que eu tenho visto muito usando, né, nesses dias de pandemia. Em vez de e ao invés de.
São expressões bem corriqueiras, bem parecidas, mas têm significados diferentes. Então, em vez de significa em lugar de. Então, exemplo, em vez de nos ajudar, prejudicou-nos. Então, em lugar de. Ao invés de significa ao contrário de. Então, ao invés de baixar, o preço dos legumes subiu. Então, a ideia de contrário, né? De coisas contrárias, opostas. Só que tem uma dica muito interessante. Na dúvida, usem sempre a expressão em vez de, porque ela pode ser usada pela gramática, né? Segundo os gramáticos, segundo a gramática, ela pode ser usada com as duas ideias, tanto de oposição como de substituição. Então, se você está com dúvida de usar em vez de ou ao invés de, use a expressão em vez de, ok? Comumente, ela significa em lugar de, mas ela também pode ser usada, e a gramática já passou a aceitar, ela ser usada no sentido tanto de oposição como de substituição. Então, na dúvida, use sempre em vez de, ok? Bem, acabamos a parte do gramaticando, né? Acabamos a parte que envolve aí as questões gramaticais, a parte um pouco mais chata, para alguns, para mim é deliciosa, mas enfim. Vimos então a utilização, né, do verbo no passado e no futuro, né, as terminações adequadas para esses duas apresentações de verbos, né, de tempo verbal. Vimos o termo agradecer, e sempre a gente usa com artigo, nunca com preposição. Então, agradecemos alguma coisa, nunca a alguma coisa. Então, agradecemos a participação, agradecemos a preferência, nunca agradecemos pela, certo? Vimos também a expressão ir de encontro e ir ao encontro, lembrando que ir de encontro é contrário, né? Opiniões diferentes, e de encontro, então se eu vou de encontro a você, eu estou sendo contrário ao que você diz. Se eu vou ao encontro, né? Então eu estou concordando, certo? São ideias similares. O uso dos porquês, porque separado com acento, sempre no final de frase, seja interrogativo ou não, ou sozinho. Porque junto, sem acento, justificativa ou resposta. Porque junto, com acento, vai ter sempre um substantivo junto, vai ter sempre um artigo junto, substantivando essa palavra. Então, por isso que ela vai ser escrita junta e com acento, e qualquer outra forma de usar o porquê é o separado sem acento, certo? E também vimos o onde e aonde, os dois. A gente só pode usar quando tiver ideia de movimento, o aonde e o onde, ideia de lugar físico. Não posso usar esses termos, esses advérbios para nenhuma outra situação, que será inadequado. Então, aonde, verbos que indiquem sempre movimento. Onde, verbos que indiquem lugar físico. E aí uma grande dica é que ele é sempre usado junto da morar, né? O verbo morar, tá? E ao invés de e em vez de, na dúvida, use sempre em vez de, que ele tem tanto o sentido de oposição quanto de substituição, certo? E aí chegamos então ao documento que a gente vai trabalhar hoje, que é um documento cada vez mais solicitado pelas empresas, que quando você se candidata a uma vaga, né, quando você abre uma vaga, está no processo seletivo, as empresas, além de pedir o currículo, também pedem uma carta de apresentação. Antigamente era muito usado, passamos um tempão sem uso desse documento, só que agora voltou muito, até devido ao número de candidatos, né? Quanto mais candidatos, mais o RH, mais os recrutadores utilizam de ferramentas que minimizem ou otimizem o tempo na seleção. E a carta de apresentação é um documento que otimiza muito o tempo dos recrutadores, porque é uma carta em que você se apresenta, em que você resume um pouco tudo que você é, o que você já fez, por que você quer aquele trabalho, o que você pode ajudar a empresa a crescer. Então, no lugar dela folhear, os recrutadores folhearem teu currículo, eles podem pegar, ter essa prévia de quem você é, a partir da sua carta de apresentação. Então, isso diminui muito o tempo de uma seleção, diminui muito o trabalho dos recrutadores. Por isso que cada vez mais estamos com mais de 12 milhões de desempregados, e agora com a pandemia, né, a gente não consegue nem calcular mais quantos.
Então, sempre em momentos de crise em que há muita gente procurando emprego, muita gente se candidatando às vagas, nós temos, então, o uso de ferramentas, o retorno de ferramentas que facilitem, né, o dia a dia dos recrutadores. Então, a carta de apresentação é justamente esse documento que traz aí, esse documento que traz sua prévia, a prévia de quem você é, tá? E que é um documento, vocês precisam entender que é um documento de marketing seu, tá? É aquela história do você SA. É o momento de você se vender também. Não só o currículo é esse momento, mas como também a carta de apresentação, cada vez mais, se torna um documento de venda, onde você vai vender suas habilidades, você vai vender as suas competências, né? O que você já fez, o que você é. E vai mostrar para o recrutador que você é a pessoa adequada para aquela vaga. Então, numa carta de apresentação, nós temos algumas coisas que devem existir, e é o que a gente vai trabalhar hoje, e para que você consiga escrever, que é o grande, na verdade, a grande problemática da maioria das pessoas que me perguntam muito é: Viviane, eu não sei como é que inicia, como é que termina, o que é que eu coloco dentro de uma carta de apresentação. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que podem servir como guia para que você inicie essa carta de apresentação. E também eu trouxe um exemplo para a gente acompanhar esse exemplo e entender melhor o que como se faz, na verdade, essa carta de apresentação. Então, as perguntas guias são: quem você é, básico, você tem que iniciar a carta sempre informando sobre você. Então, quem você é, o que você estudou, quais experiências já teve, por que você está buscando essa vaga, como essa vaga vai te ajudar a atingir seus objetivos profissionais e como você pode ajudar a organização a crescer e agregar valor a ela. Então, são perguntas guias que, ao responder de forma corrida, você vai conseguindo construir sua carta de apresentação, tá? Lembrando que também carta de apresentação é muito pedido quando você faz cadastros online, nessas vagas.com, jobs, enfim, esses sites de recrutamento, né, em que você pode colocar seu currículo também. Muitas empresas, quando colocam, quando pedem suas vagas lá, né, quando colocam suas vagas lá para recrutamento, eles pedem que, quando você cadastre seu currículo, também você cadastre um arquivo, ou suba um arquivo, né, faça o upload do arquivo de uma carta de apresentação, certo? Então, é muito importante a gente começar a trabalhar isso. E é uma forma também da gente aplicar tudo que a gente aprendeu agora em língua portuguesa na carta de apresentação, né, num documento, em algo mais palpável, mais real, tá? Então, a primeira dica que eu dou, antes de você começar a fazer uma carta de apresentação, é que você entenda bem e pegue os pré-requisitos, que é a descrição da vaga. Toda empresa que lança uma vaga, ela lança com a descrição. Qual é o cargo, qual é a carga horária, né, que é o horário, quais são os benefícios que serão dados ao candidato, às vezes até o salário, né, ou coloca lá negociar, e pede também os pré-requisitos. O que é que você precisa ter? Precisa ter experiência, precisa saber de, sei lá, Excel avançado ou intermediário, ou ela pede simplesmente sem experiência alguma, enfim, mas ela faz a descrição dessa vaga. E é interessante que, quando você vai fazer sua carta de apresentação, que você tenha essa descrição da vaga ao lado, para que você possa colocar, enaltecer, na verdade, as suas habilidades diante do que está sendo solicitado nessa descrição da vaga. Então, por exemplo, se a empresa coloca que você precisa ter Excel básico, você já vai colocar na sua carta de apresentação que você tem essa habilidade, entenderam? Se a empresa pede que você tenha, sei lá, experiência, é uma vaga de auxiliar administrativo, você já tenha tido experiência na área de 1 ano. Opa, já é bom para vocês que fazem, né, o curso de assistente administrativo conosco. Então, você vai enaltecer isso, você vai colocar na sua carta de apresentação que tem essa experiência, né, que tem esse pré-requisito. Só que aí, de forma corrida, como a gente vai ver no exemplo. Entenderam? Então, é interessante que você construa sua carta de apresentação conectado às habilidades exigidas na descrição da vaga. Compreenderam? É uma grande dica para você formular aí uma carta de apresentação super interessante e super chamativa para o recrutador. É o que a gente chama de despertar o interesse do recrutador a partir da conexão da descrição da vaga com as habilidades que você descreveu na sua carta de apresentação, tá? Então, bora lá. Eu trouxe aqui um exemplo de carta de apresentação. Sim, a gente vai ter que ler texto, tá? Desculpa aí. Mas é para que vocês entendam, né, o que se pede.
Então, primeiro, outra dica também, personalize sua carta de apresentação. O que significa isso? Utilize o nome da pessoa que vai receber essa carta. Ah, Viviane, mas tem vaga que não sei quem é, não sei quem foi que divulgou, não sei. Ok, tudo bem, você coloca só prezado, prezados, prezado, o que for. Né? Mas quando você tem a noção de quem está recrutando, de quem é o recrutador, quem é a pessoa do RH, e aí vai muito de uma pesquisa, tá, gente? Que a gente precisa, inclusive, também, para fazer carta de apresentação, pesquisar sobre a empresa. Então, é a mesma regrinha, inclusive, do currículo, que eu falo para vocês quando a gente está trabalhando currículo. É um currículo para cada vaga, porque a gente tem que direcionar tudo para aquela vaga e para a descrição dela. A mesma coisa acontece para a carta de apresentação. É uma carta para cada vaga que você fosse candidatar. Não adianta fazer uma, imprimir 1 tonelada e sair distribuindo. Não, ela vai para o lixo, tá? Digo logo. Agora, se você faz ela personalizada, uma para cada vaga pretendida, a possibilidade dela ser assertiva, dela chamar a atenção é muito maior. Então, vamos lá. Primeiro você personaliza, e aqui eu trouxe um exemplo real, tá, gente? Essa é uma carta que realmente foi apresentada a uma empresa, só que aí eu excluí o nome da empresa e também o nome das pessoas. Os nomes são todos fictícios. Então, prezada Júlia, essa pessoa descobriu que o nome da recrutadora, que era, na verdade, a pessoa do RH, então ela direcionou, então já personaliza, tá? Então, prezada Júlia, sou a fulana de Lima e gostaria de me candidatar à vaga de gerente de vendas da sua empresa. Então, já entende-se quem é a pessoa, né, que ela está direcionando a alguém de forma personalizada e qual é a vaga que está sendo ofertada, tá? Logo depois você já faz a conexão com os pré-requisitos que a vaga, que estava lá na descrição da vaga. Então percebam aí. Conforme suas especificações, né, percebe que a pessoa estava de olho na descrição da vaga e se conectou a essa descrição. Atenda aos seguintes requisitos: mais de 13 anos de experiência na área de gestão comercial e vendas, habilidade para coordenar equipes, pacote Office intermediário, conhecimento em técnicas de vendas, arrumação, orçamento, ferramentas de gestão, CDC. Percebam esses termos específicos? Significa que foram exatamente esses termos específicos que estavam lá presentes na descrição da vaga, tá? Por isso que a pessoa é tão específica. E isso é um exercício muito bom e eu solicito muito que vocês façam também. Está na descrição, encaixem isso no texto de vocês, na carta de apresentação. Indicadores reunidos ao longo dos anos de atuação em empresas varejistas de médio e grande porte, pós-graduação em gestão de pessoas. Perceberam que todo esse início da carta foi direcionado a personalizar, dizer quem a pessoa era, o que ela fez, inclusive ela encaixou a parte acadêmica dela na ligação que ela fez com a descrição da vaga, com os pré-requisitos que a vaga solicitava, tá? Pois bem, e aí a pessoa continua. Interessante que uma carta de apresentação tenha no máximo 4 parágrafos, tá, gente? Então, eu trouxe aqui para vocês uma que possui 3 parágrafos, se eu não me engano. Pois bem. Então, nesse momento agora, da carta de apresentação, é o momento de você mostrar o que você vai agregar à empresa. Tá? Eu sempre gosto de colocar esse parágrafo logo depois da sua apresentação, né? Então, é respondendo aquela pergunta, né? O que é que a empresa, o que é que você vai trazer para a empresa de interessante, o que é que você vai agregar para a empresa? Então, tem aí. Tenho acompanhado o crescimento desta empresa e acredito que posso contribuir para desenvolver estratégias. Não é acha, ela acredita, tá? Então, percebam que algumas palavrinhas são chave dentro de qualquer construção de documento. No setor de vendas, para o atingimento dos indicadores e crescimento do faturamento, a partir de ações de melhorias contínuas na área de engajamento da equipe de vendas, entregando ao cliente uma experiência fantástica de compra. Percebam que ela já dá soluções. A pessoa já dá soluções a melhorar o setor que ela está pretendendo dirigir, né? Gerenciar. Cadê o engajamento da equipe de venda? Essa certeza de contribuição fundamenta-se na experiência, uma vez que já atuei em grandes empresas varejistas de segmentos diferentes com desafios similares aos do cargo ofertado e obtive excelentes resultados e premiações. Então, percebam aí que ela já se coloca como já fala das suas experiências e o que ela conseguiu ganhar a partir dessas experiências, o que ela agregou para as empresas por onde ela passou, né, nas quais ela trabalhou,
o que ela agregou de interessante para essas empresas e que ela vai também, que ela quer agregar também à empresa que ela está pretendendo trabalhar. Mesmo com todas as incertezas econômicas dos últimos anos e um crescimento no setor abaixo do desejado pelos varejistas, perceba que ela estudou a área, né? A Ferreira José continuou recebendo premiações e manteve-se entre os maiores dentro do segmento que atua, demonstrando a eficiência na prática de sua missão. Percebam que ela pesquisou sobre a empresa, viu que a empresa ganha premiações constantemente e estudou também a missão da empresa. Veja que bacana. De ofertar aos seus clientes um atendimento de excelência e qualidade dos produtos e serviços. Por isso, desejo fazer parte dessa empresa, desejo aprender e contribuir, desejo fazer parte dessa história de sucesso. Então, ela finaliza, né, se colocando à disposição da empresa e dizendo que tudo isso que ela estudou, ela quer fazer parte, ela quer agregar, ela faz parte dessa cultura da empresa e quer agregar ainda mais a ela, tá? Agradeço a atenção, olha aí o termo agradecer, né? Agradeço a atenção e fico à disposição para participar de uma entrevista. Atenciosamente, Fulana de Lima, e-mail e telefone. E é assim que você finaliza qualquer carta de apresentação. Você dá uma saudação, né, de despedida, coloca seu nome, sua assinatura e seus contatos. E-mail, e pelo amor de Deus, um e-mail profissional, tá? Nome, sobrenome, ou qualquer coisa que relacione à área que você atua, e seu telefone, tá? Essa é a finalização de uma carta de apresentação e também a finalização da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês. Na atividade, eu solicito que vocês façam uma carta de apresentação, então vocês podem utilizar essa como guia. E eu peço que vocês façam uma carta de apresentação a partir de uma vaga que vocês gostariam de ocupar na empresa que vocês atuam. Então, eu peço que vocês façam uma pesquisa sobre quais são os requisitos básicos para atuar nessa vaga específica. Então, vocês irão pesquisar dentro da empresa, ou com as pessoas da empresa, ou pelo que vocês já vivenciaram, ou na internet, quais são os requisitos dessa vaga que vocês pretenderiam, né, que vocês gostariam de ocupar na empresa que vocês atuam, e aí fazer uma carta de apresentação à pessoa do RH dessa empresa, para participar do processo seletivo, certo? Tchau, pessoal. Estarei disponível também lá no grupo dos líderes. Beijão.